Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite a todos nós que aqui estamos. Essa reciprocidade calorosa e abençoadora. Queremos também abraçar o internauta que interage conosco também, dando a ele o nosso boa noite e esperando que ele desfrute também dessa palavra doutrinária, desses louvores já iniciados. E nesta noite nós temos por tema: o limite da liberdade exclui a acusação. O limite da liberdade exclui a acusação. Mas uma doutrina que com certeza será para todos nós enriquecedora, edificante, consoladora, exortativa, como tudo aquilo que vem de Deus. Muito bem, amados, nesta noite nós vamos fazer uma breve introdução e já daremos início a essa palavra. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. É muito simples o que lá está. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Te bendizemos, Deus vivo, pelo privilégio, pela alegria que temos em congregarmos na tua presença, sob a tua direção, diante da tua gloriosa batuta, da tua maestria. E é por isso que nos rendemos aqui. E congregados, já fizemos e já realizamos os 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora, Pai, também capacita-nos para que tenhamos o mesmo diapasão, a mesma desenvoltura, o mesmo ritmo empreendido por esse lindo e abençoador ministério de louvor. E é por isso que oramos a Ti, confiadamente, em nome de Jesus. Amém. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Sabemos que o Espírito Santo, em nenhum momento, ele acusa, ele exorta, ele consola, ele edifica, mas acusar não faz parte do caráter, nem, obviamente, do Espírito Santo de Deus. E a acusação, ela é muito genérica, ela é muito ramificada, ela parte de uma palavra pejorativa, de um comentário danoso e às vezes até de ofensa. Porém, nesse momento, nós vamos tratar apenas dessa visão, que o limite, os balizamentos, a limitação da liberdade exclui, arranca qualquer tipo de acusação, porque acusar não faz parte do Espírito Santo de Deus. E todos nós que aqui estamos somos partícipes e testemunhas desse maravilhoso Espírito Santo que exorta, consola e edifica os homens, a igreja como seres, e jamais acusa. Na epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 13 ao 14, de 13 ao 15, vamos estender um pouquinho. Gálatas 5, de 13 ao 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Vejam que não sejais mutuamente destruídos. Então veja aqui, na carta de Paulo aos Gálatas, existe uma prescrição de termos a maior atenção, maior cuidado com a nossa liberdade. Jamais usando-a, jamais fazendo dela
dar ocasião à carne. Jamais que a nossa liberdade que temos uns para com os outros em Cristo Jesus nos leve ao cúmulo de acusar, ao cúmulo de carnalmente atingir, denegrir e fazer com que o amado ou a amada sejam atingidos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Para dar ocasião à carne. Olha lá, sede antes, servos um dos outros, pelo amor. Servidão é o ato de servir em amor. E no corpo de Cristo, nós servimos uns aos outros. Aquele que não serve, ofende, acusa, danifica, faz mal. Então, olha que coisa linda. Servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo, obrigado minha pastora, o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vejam que não sejais mutuamente destruídos. Então, o acusar, o morder, o denegrir, o falar mal no corpo de Cristo é tão danoso que pode haver uma mútua destruição, porque o Espírito de Deus não acusa, o Espírito satânico acusa, ofende, denigre, constrange, mas o Espírito Santo nos constrange em amor. Então ele fala que nós devemos ser servos uns dos outros em amor, porque toda a lei, todos os profetas se resumem justamente nessa questão. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quem ama o seu próximo como a si mesmo, ama a Deus acima de todas as coisas. Então esses dois mandamentos são vinculados, são indivisíveis, são inseparáveis. Ora, se eu pertenço ao corpo de Cristo, eu sirvo e devo servir meu irmão em amor. Exortar significa admoestar, chamar a atenção, mas nunca ofender, nunca denegrir, nunca tornar inferior o seu irmão. Então, nessa noite, ele fala de uma forma linda que toda a lei se resume nesse preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, vós, porém, olha que coisa, vos mordeis, vos devorais uns aos outros, vejam que não sejais mutuamente destruídos. Então, é óbvio que pode ocorrer e poderá ocorrer a destruição de um corpo, de uma igreja, obviamente, porque existe como base, como fundamento a acusação. O fato de agredir, o fato de denegrir, o fato de diminuir. Então, essas questões colocadas de morder, de devorar uns aos outros, não vêm do Senhor, não vêm de Deus. Não coloquemos jamais, eu não estou falando que alguém aqui está colocando, eu estou dizendo que é praxe, é prática espiritual, termos cuidado para não mexermos na unidade do corpo de Cristo. Devemos, muito pelo contrário, ser cooperadores do Espírito Santo, nesse mistério, nesse serviço dele, de unir a igreja. É o Espírito Santo quem a une. Na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 2, versículos de 15 a 16, há uma corroboração, uma colaboração para esse sentimento, para esse ou para essa questão. Vamos lá, 1 de Pedro 2, de 15 ao 16. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem fazeis emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então, olha que coisa linda, o apóstolo Pedro, no seu Espírito Santo de Deus, que o dirige, inspirado, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer, façais silenciar
a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. A liberdade nossa, amados, ela tem um limite, ela tem um parâmetro, ela tem um basta. Qual é o basta? Não devemos usar nossa liberdade por pretexto de malícia, falando mal, ofendendo, denegrindo, diminuindo o trabalho, ou fazendo com que você, eu, nós, que Deus nos livre, sejamos atingidos pela malícia, por alguém, por seres que se dizem tão livres que acham que têm a liberdade de ofender, de denegrir e de acusar. Repitamos isso sem medo de errar. No Espírito Santo não há acusação. No Espírito Santo há servidão. No Espírito Santo há perdão. No Espírito Santo há a vontade de sempre estarmos nos auto-perdoando uns aos outros, nunca denegrindo, nunca usando essa liberdade como pretexto da chocarrice, da malícia, das brincadeiras sem sentido e ofensivas. Então, mais uma vez, a palavra de Deus corrobora, e o Espírito Santo, que é o autor dela, da Escritura como um todo, diz por quê. Assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, prática do quê? Do bem, não é pela prática do mal, pela prática do bem, façais emudecer, silenciar a ignorância dos insensatos, dos loucos, porque eles usam dessa liberdade para acusar. Então, não usemos todavia, e não usando todavia a liberdade, por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Malícia não há na igreja, malícia não há no Espírito Santo, isso é coisa da carne. A malícia não procede de Deus, a ofensa, a acusação, e vamos ver o próprio Cristo falando contra essas coisas, a própria Escritura como um todo nos leva a esse patamar, a esse entendimento. Eu peço que agora a minha linda e amada pastora Nayuf nos leia Romanos 8, 3, Romanos capítulo 8, versículo 33. Depois dela, o Caio remete o microfone ao Eduardo Vasconcelos e em seguida a ministra Carla Lobato, que lerão a mesma passagem simples, curta e que está neste sentimento. 8:33 dos Romanos, minha pastora. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Eduardo Vasconcelos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Oh, glória. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará? Quem tentará? Quem forjará acusação, ou acusação, ia falar no plural, acusações, mas é acusação. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Amado, olhando um para o outro, se você olhar para o seu irmão, ele é eleito, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí o Senhor diz, quem tentará acusação contra os meus eleitos? Quem tentará? Nunca o Espírito Santo, irmãos. Tira isso, arranca isso, da onde vier a malícia, a acusação, todos os serviços, pregação, palavra, enfim, tudo, tuas ações, tuas atitudes que são desenvolvidas no meio do corpo, como igreja, não podem ser intentadas, porque você é eleito, você é igreja, você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem aplauda, aplauda, aplauda. É impossível intentar acusação, porque somos livres para amor, somos livres para sermos servos, somos livres para servir e jamais para sermos usados pelo inimigo.
pai da mentira, o acusador. Muito bem, nesse momento, eu vou destacar aqui para vocês 2 momentos maravilhosos de Cristo. Em João 8:9, João Evangelho 8:9, quis o Senhor que nós ouvíssemos nessa noite esse testemunho lindo. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência. Quem os acusou? O Espírito Santo? Não, a sua própria consciência. Olha que coisa linda. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, não além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Oh, glória! Então, nesse capítulo 8, 9, que eu fui até o 10, versículo 10, 9 e 10, Jesus está diante da mulher que fora flagrada em adultério, e ali estavam algozes querendo apedrejá-la, querendo colocar Jesus contra a lei, dizendo: olha, esta foi flagrada em adultério, e a lei pede que a apedrejemos. O que tu dizes? E a Bíblia fala o que ele fez, o gesto, e o que ele disse: olha, quem dentre vocês estiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra. E continuou, cabisbaixo, a Bíblia diz que depois ele se ergue, continuou ali acocorado, com os olhos no chão, e foram se retirando, um por um. Primeiro os mais velhos, depois os novos e todos enfim. Quando ele se ergueu e olhou para a mulher, e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E você conhece o resto da história. Nem eu tampouco te condeno. Porque, irmãos, a própria consciência acusou aquela turma de apedrejadores, que era uma turma adúltera. Aquela turma queria se justificar apedrejando uma mulher que merecia perdão, que merecia misericórdia. E o Senhor, que jamais foi acusador, disse: olha, quem entre vós esteja sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Vamos lá. E acusados pela própria consciência, vamos usar um verbo muito chulo, porém muito usual, muito coloquial: vazaram. Vazaram. Saíram fora. E o Senhor se ergue, olha: mulher, cadê os teus acusadores? Agora deixa eu arrematar, conjecturar no Espírito Santo. Cadê aqueles, mulher, que a própria consciência os acusava? Onde é que eles estão? Te condenaram? Cadê a sentença? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Uma outra passagem linda, e você vai lembrar-se. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que a mulher lhe respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A reação da mulher diante dessa verdade tão linda e não acusadora, tanto não foi acusadora, que sabe o que ela disse para ele? Vejo que tu és profeta. Vejo que a forma em que tu falas e como tu falas e o que tu dizes sobre a verdade vem de um profeta, porque em nenhum momento tu me acusaste. Entendeu o que eu estou comentando? Em nenhum momento eu me senti acusada. Eu vou agora. E ela chamou toda a Sicar, toda a cidade, para ver aquele que dissera tudo que ela havia e tinha feito. E lá se vem toda a turma. E eles dizem logo depois que falam com Jesus: agora não é porque ela nos falou, é porque nossos olhos veem que tu és profeta.
que tu és vindo de Deus. Então o Espírito Santo e Jesus, para corroborar, jamais lidou, jamais se interessou pela acusação, pelo pejorativo, pela ofensa, pelo denegrir. Não, isso é malícia, isso não vem de Deus, amados. Então, nesse momento, o Espírito Santo de Deus, através de Jesus, teve 2 momentos registrados aqui, e lemos, que ele foi categórico e em nenhum momento acusou ambas e as perdoou a ambas. Muito bem. Em Apocalipse, capítulo 12, é uma doutrina muito dinâmica, muito enxuta, muito saudável para nossas vidas. Em Apocalipse 12, versículo 10, então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, do seu padecedor, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse agora foi expulso, é escatológico, não é nosso interesse entrar agora na escatologia, mas você sabe o momento que isso foi, que aconteceu e que vai ser coroado de êxito. Então, quem é o acusador? O diabo. Irmãos, não faz parte do nosso ser igreja, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade, de propriedade exclusiva de Deus, não faz parte da nossa índole espiritual acusar, denegrir, levantar malícia. Isso não vem de Deus. Amém, queridos? Quando eu reforço e quando nós reforçamos, é para que todos nós tenhamos como limite, tenhamos como parâmetro que essa liberdade que temos exclui, dilacera, tira a acusação, porque ela não vem de Deus. Amém, queridos? A acusação, repito, não é só uma ofensa. Pode ser várias ofensas ramificadas numa. Agora, atenção para um desdobramento, para uma rota conclusiva, para que nós entendamos algo. Quantos aqui têm convicção de que não serão julgados? Amém. São poucos, mas tem. Muito bem. Brincadeira santa. Quantos aqui têm convicção de que não serão julgados? Do verbo condenar, tá, amados? Julgados do verbo condenar. Seremos julgados no tribunal de Cristo para entrega de galardões, para aferir as nossas obras e para ganharmos, portanto, galardões. Mas vamos lá, então. Preste atenção agora para o juízo, que é o final. E repare como Deus trabalha e direciona e faz uma multiforme sabedoria. Romanos 2,14, eu peço que o microfone volante está na área, o Caio vá disparado, no bom sentido, Caio, lá com o Anderson, ministro Anderson. Caio, por gentileza. Oi. Não é a minha, não é a nossa. Tá? Muito obrigado. Pronto. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o nosso Anderson vá... Romanos 2, 14 a 15. Aí eu paro para explicar para que você entenda. Romanos 2, de 14 a 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também na consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Cristo, no dia em que Deus tem isso aí, eu fui até o 16. Esse é o 16? Esse é o 16. Muito obrigado, André. Perdão, então o erro foi meu aqui, meu amado. Sim, até senhor, o 16, Anderson. É até o 16, meu pastor. O erro foi tá, do pastor. Ok, 16. 14 ao 16. Você quer que eu leia tudo novamente, Romanos meu pastor? 2. De novo. Amém. Amém. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência
e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Muito bem. Então entenda. Aí trata-se de gentios, aí se trata de pagãos, aí se trata de idólatras. Que eles têm uma mente que os acusa ou os defende. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de acordo com o evangelho, que também era o evangelho de Paulo, é nosso evangelho. Então repitamos isso no coração. O juízo é para ímpios. O juízo é para idólatras. O juízo é para os que não serão salvos. Amém, amados? Nesse dia, quando Cristo os julgar, o tribunal final, o grande júri, será dirigido por Cristo. Será Cristo que dará a sentença. Deus delegou ao seu Cristo esse mistério, esse ofício. Então, olha que coisa linda, já lida pelo Anderson. Agora, atenção. Se somos sabedores de que Deus não nos julgará, eu faço um adendo para que nós entendamos. Para que você tenha a convicção plena de que Deus não nos acusará, não nos condenará. Em João Evangelho 5:24 diz assim. Em João Evangelho 5:24 diz assim. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, da palavra julgamento. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida eterna, direto, sem julgamento. Então vamos lá, pastor, igreja. Mas ao ímpio, ao que passará pelo juízo, esses têm uma consciência, e na hora em que Cristo os julgar, a consciência deles, escute isso, é quem os acusará ou os defenderá. Como Jesus, ele fala, cadê os teus acusadores? E a Bíblia diz que aquele rol, aquela patota, sentindo-se acusada pela sua própria consciência, em nenhum momento Cristo vai acusar, nem no juízo, igreja, nem no juízo. Mas tem algo aqui maravilhoso. O que é, pastor? Se nós sabemos, irmãos, que devemos andar em retidão, sem ofender, sem denegrir, enfim, sem acusar, preste atenção nessa leitura linda, já sabedores de que não seremos julgados com julgamento de condenação por Cristo. Não. Aqueles ímpios, sem salvação, quem os acusará será a sua própria consciência. E eles já estarão, a Bíblia diz assim, quem crê no Evangelho é salvo. Quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Só isso. Então basta, glória a Deus. Agora olha que coisa linda, para que o Senhor diga algo para nós nessa noite. Primeira carta de João, capítulo 3, do 19 ao 21. Olha que coisa linda para que nós tenhamos calma, sossego e paz no nosso coração. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Olha que coisa linda. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração. Olha lá, até nos autoexaminando, de repente, não é ele, é o nosso coração nos acusar. A pastora usou um termo recentemente que eu amei muito. A essência é o coração. Se a essência, se a sua alma, se o seu coração, se o seu espírito o acusar, olha que coisa linda. Certamente Deus é maior do que o vosso coração. Olha que coisa linda, porque Ele é capaz de te perdoar. Se confessares o teu pecado, meu, nosso, Ele é fiel e justo para nos perdoar não só o pecado, mas purificar de toda injustiça oriunda desse pecado. Aí ele vai e diz, olha que coisa linda, olha que coisa linda. Certamente Deus é maior do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar,
Aí nós nos examinamos, obtivemos perdão, ele não nos acusa, ele não nos acusa, ele não nos acusa, ele não nos acusa. Amém? Aí se ele não nos acusa, olha que coisa linda. Porém, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Tenha confiança plena. Tenha confiança, igreja, porque o Senhor te ama. Tenha confiança, igreja, que a nenhum de vós e a nenhum de nós, que somos nós, o Senhor chamou aqui para acusar. Ele nos chamou para nos dar confiança, para nos dar plenitude, para nos dar perdão. Lembram de ontem da flexibilidade, do não usar a palavra para ferir, para magoar, para acusar? Davi não fez isso, porque ele é a raiz da igreja. Senhor Deus, que nessa noite nos sintamos acolhidos, agasalhados, amados pelo Teu Espírito Santo. Pois é o Teu Espírito Santo que nos recolhe, nos ama, nos afaga, para nos dizer: tende confiança, tende confiança. Porque o Espírito Santo exorta, consola e edifica, mas nunca, jamais acusa. E que nesta noite, Pai, a nossa consciência não nos acuse. Que o nosso coração, que a nossa essência nos dê tranquilidade, para que tenhamos confiança diante de Deus, para que saibamos que não entraremos em juízo e que seremos arrebatados por Ele. Aplaudamos o Deus vivo. Esse lindo e maravilhoso ministério de louvor caminhe para o altar. Vamos adorar nessa noite? Amém, Jesus.